Aquieta minha alma, Senhor, para que o meu coração possa ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja rendido aos pés do Senhor nessa manhã, que possamos silenciar a nossa mente e despertar a nossa alma para ouvir a Tua palavra, Senhor. Aquieta minha alma, Deus. Aquieta, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo, Senhor, conhecimento na Tua palavra, nos despojando de nós mesmos para viver o Teu milagre, para viver, Senhor, o melhor de Ti nas nossas vidas, a transformação nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, a transformação, Senhor, que apenas vem de Ti. Uma alma renovada, uma mente renovada na Tua presença, que poderá trazer cura e libertação para os nossos lares. Senhor, queremos colocar toda a nossa família, Pai, diante de Ti. Colocarmos também o nosso ministério, nossos filhos, nosso trabalho, nossa saúde, nossas alegrias, nossas dores. Senhor, tudo colocamos nas Tuas mãos, porque tudo vem de Ti, Senhor. E mesmo que às vezes, Deus, não acreditamos, mas que hoje o nosso coração possa se render a Ti e possamos enxergar que Tu és soberano sobre todas as coisas, que nada acontece sem a Tua permissão. Então queremos, Pai, ser homens e mulheres aprovados por Ti, para vivermos o melhor de Ti nesta terra, Senhor. Para vivermos, Senhor, uma vida alegre e abundante na Tua presença, Pai, com filhos que crescem ao redor da nossa mesa, porque Tu os constituísse, Senhor, como nossa herança e não como primazia. Obrigada, Deus. E queremos prestar-te culto esta manhã para Te dizer que Te amamos, que Te glorificamos e que queremos viver conforme a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana eu vi um vídeo, um rapaz fazendo algumas reportagens com casais que passavam aleatório na rua. E ele perguntava assim, sempre aparecia uma família e ele perguntava para o marido: para você, quem é mais importante? Quem vem em primeiro lugar? Sua mãe, sua esposa ou seus filhos? E, gente, pasmem, mas 100% dos homens que foram entrevistados, eles responderam: primeiro lugar, minha mãe, segundo lugar, meus filhos, terceiro lugar, minha esposa. Porque sem minha mãe eu não sou nada. Alguns, poucos, mas alguns respondiam: primeiro lugar, meus filhos, porque a minha mãe já morreu. E eu fiquei me perguntando naquele momento, quando eu vi aquilo, gente, que coisa estranha. A esposa ali do lado, ouvindo o seu próprio marido dizer que para ele mais importante, quem vem em primeiro lugar é a sua mãe. E a sua esposa, ela fica em último lugar. Onde está esse amor, essa honra, essa fidelidade que nós declaramos quando nos casamos? E aí a gente vai ver em Gênesis, nós vamos ver que várias passagens na Bíblia. Olha o que o Senhor nos ensina e nos mostra em relação ao casamento. Gênesis 2, 24 vai dizer: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se
os dois uma só carne. Aqui o Senhor está nos deixando claro que o homem deixa pai e mãe. Então, quando eu deixo pai e mãe, eu não posso mais dizer que o meu pai ou a minha mãe é a minha prioridade. A minha prioridade nesse momento passa a ser o meu cônjuge, o meu esposo, a minha esposa. Vamos ver isso ainda em Mateus 19, 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais uma vez a palavra é confirmada. Deus fala isso em Gênesis e confirma em Mateus. Não apenas Mateus, vamos ver Marcos 7, 9. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mais uma vez a palavra é confirmada. O homem deixará pai e mãe. Vamos ainda ver 1 Coríntios 6,16. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, mesmo quando esse homem, ele tem uma relação fora do casamento, se ele trai a sua esposa, ele acaba se tornando uma só carne com essa prostituta. Se eu vou me deitar com um homem antes de casar, eu estou me tornando uma só carne com esse homem, antes do casamento também. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aleluia. Amém. Queridos, Igreja Viva do Senhor, hoje eu convido vocês para juntos olharmos para esse princípio divino que infelizmente está sendo perdido nos nossos dias. Muitos lares, mesmo cristãos, estão abandonando esse princípio. Algo que era para ser simples, de entendimento, está se tornando cada vez mais distante das famílias. A prioridade da relação entre marido e mulher está ficando lá atrás. A gente vê muitas mulheres dizer: mais importante meus filhos vêm em primeiro lugar. Pai é qualquer um, filho é único. Marido, você separa, existe ex-marido, ex-filho não existe. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar isso? Mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje? A palavra do Senhor está dizendo: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão mais dois, e sim uma só carne. Estamos vivendo a era do ter, do possuir, do conquistar, do fazer acontecer. E muitos casais estão colocando sua prioridade em qualquer coisa, menos no outro.
E aí, às vezes, a gente não entende, por que meu casamento está frio? Por que está quebrado? Por que meu marido não olha mais para mim? Por que minha esposa não me respeita? Mas aonde está sendo a sua prioridade? Eu não posso colocar os meus filhos à frente do meu marido, porque antes de ter os filhos, foi o casal que Deus criou. Sem a união de vocês dois, vocês não teriam esses filhos. Tudo começou com o casal. A Bíblia nos mostra um padrão diferente. A Bíblia nos mostra exatamente um padrão em que o mundo não está acostumado. Priorizar aquilo que Deus constituiu prioridade. Deus não priorizou os filhos. Deus não priorizou os pais. Deus priorizou o casal. É através desse casal que as famílias são constituídas. O casal é a primeira aliança da família. Antes mesmo de virem os filhos. Sem um casal, sem um homem e uma mulher, é impossível vir filhos. É impossível. Podemos ter filhos antes do casamento, mas é um casal, é um homem e uma mulher que gerou esses filhos. Vai haver sempre essa primazia. A primeira aliança da família é o marido e a mulher. É importante nós compreendermos que o casamento é a primeira instituição criada por Deus, antes mesmo dos governos, antes da obediência, antes da educação. Deus criou o casamento, a relação entre homem e mulher. Quando a palavra do Senhor diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, isso significa que nós devemos romper as dependências emocionais com os nossos parentes e começar a construir uma nova relação de respeito, de dedicação, de fidelidade dentro do matrimônio. É preciso quebrar essa dependência que nós temos dos nossos pais, se nós quisermos ter um casamento próspero, abençoado e vendo os nossos filhos crescerem saudáveis na presença do Senhor. Porque a partir do momento que eu priorizo outras coisas que não o meu marido ou a minha mulher, é isso que eu estou ensinando para os meus filhos. E a gente vai colocando numa sociedade casamentos doentes, casamentos fracos, porque muitas vezes o homem não se posiciona e não corta esse cordão umbilical dos pais. Porque todo final de semana eu preciso almoçar na casa da minha mãe, porque só minha mãe sabe fazer a comidinha que eu tanto gosto. Então, querido, não tivesse casado. Porque se tu casou, a tua prioridade hoje é a tua família, é a tua esposa. Se ela concorda de fato, de coração, que vocês dois vá para a casa dos seus pais, tudo certo. Mas se ela diz, hoje eu queria ficar em casa, hoje eu queria cozinhar, hoje eu queria que a gente fosse comer no restaurante, hoje eu queria o nosso momento só na nossa casa, só a nossa família. Essa é a tua prioridade. Porque a gente precisa cortar esse cordão umbilical que nos prende. Porque quando eu digo não, a minha mãe é sagrada, o meu pai é sagrado, o dia para estar com eles, eu não troco.
É essa mensagem que eu estou passando para os meus filhos. Quando eles crescerem, que eles casarem, eles irão fazer essa mesma coisa com os filhos dele, com a família dele, com o cônjuge dele. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Vejamos a ordem do Senhor. Em nossa vida, Deus vem em primeiro lugar. O cônjuge em segundo lugar, marido, mulher. E apenas em terceiro lugar, vem os filhos. Os filhos não podem vir em primeiro lugar. Eu me recordo que há 13 anos atrás, quando eu falei isso para minha irmã, ela tomou um choque. Como assim você quer dizer que um homem vem em primeiro lugar na sua vida do que a sua filha? Sim, vem. Vem. Vem porque é a ordem de Deus. Não fui eu que estabeleci, mas sim o Senhor que estabeleceu. E quando a gente começa a compreender a vontade do Senhor para a nossa vida, isso já não se torna um fardo, e sim se torna um obedecer ao Senhor. E quando a gente obedece, quando a gente decide obedecer ao Senhor, as bênçãos dele vêm em nossas vidas. Temos um casamento abençoado, temos um casamento próspero, porque a palavra do Senhor, ela mesmo vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Só que a sociedade hoje em dia quer nos fazer acreditar que os filhos vêm em primeiro lugar. Mas isso é engano de Satanás. Para destruir o teu casamento, para destruir a tua esperança, para te enfraquecer. Está errado, queridos. Quando a Bíblia nos diz que o casal é uma só carne, mostra que essa é a relação mais profunda que existe na terra. Os filhos, eles são frutos dessa união e não podem jamais ser o centro dela. A união mais profunda, se você buscar na Bíblia, você não vai encontrar outra menção do Senhor dizendo os dois se tornará uma só carne, se não for em relação ao casal. Imagina um homem e uma mulher se tornando apenas uma só carne. E aí nos leva a pensar em outra coisa. Eu preciso cuidar do meu corpo, porque ele não é apenas templo do Espírito Santo, porque isso já seria tudo em nossa vida, porque o Espírito Santo habita em mim. Mas também, se eu sou apenas uma só carne com o outro, eu não posso usar o meu corpo de qualquer forma, porque eu estou violando o corpo do outro também. Porque agora somos apenas uma só carne. Eu não posso flertar com outros homens, porque eu sou apenas uma só carne com meu esposo. Eu não posso mais dizer, eu vou sair, vou passar a noite fora com meus amigos, com minhas amigas. Eu sou uma só carne com o meu cônjuge. Os nossos filhos não podem ser o centro da nossa família, da nossa vida, da nossa relação. Salmos 127, versos 3 vai nos dizer: os filhos são herança do Senhor. Herança.
para que a gente possa entender a herança, meus queridos, ela é bênção, mas jamais poderá ser a base. Porque a base da nossa vida, a base do nosso casamento, a base da nossa casa, o fundamento é Jesus Cristo. Apenas Ele pode vir em primeiro lugar, antes do casal. Mais ninguém. Apenas o Senhor Jesus. Ele é o centro. Mas a prioridade nessa relação é o casal. É interessante, outro dia, a gente ainda se surpreende com as coisas que Deus faz. Há alguns meses ou poucos anos atrás, eu perguntei para o meu marido se ele seria capaz de dar vida pelos nossos filhos. E a resposta que eu ouvi me chocou. De imediato eu fiquei chocada. Acho que não. Por você eu seria capaz, por eles não. A reação de mãe naquele momento, poxa, como é que pode um pai dizer isso, que não é capaz de dar vida pelos filhos? E se ele não é capaz de dar vida pelo próprio filho que gerou, como é que ele pode dar a vida por mim? Mas aí quando a gente para pensar no que o Senhor quer de mim, de você, como casal, como marido e mulher, nesse momento, ele viveu o que a palavra do Senhor pede dele. E eu estava fazendo o oposto. Naquele momento em que eu me admiro quando ele responde, por eles não, por você sim. Eu fiquei chocada, por quê? Porque como mãe, a minha alma naquele momento estava dizendo, por eles eu morreria, por você não. E aquilo me fez pensar muito. Será que eu estou de fato sendo uma esposa segundo o que o Senhor quer? Como que eu posso dizer que eu priorizo meus filhos ao invés do meu marido? E muito me fez refletir. Muito me fez refletir. Não é fácil a gente priorizar o que Deus quer. Porque muitas vezes a gente quer priorizar o que o mundo nos mostra. Mas hoje, o Senhor está nos mostrando que a prioridade é o casal. É pelo meu cônjuge que eu preciso dar a minha vida. Se preciso for. Muitos casamentos esfriam e adoecem pela falta de prioridade. E isso traz distanciamento do casal. Porque muitas vezes o casal vive para os filhos. Ah, eu vou trabalhar porque eu tenho que construir para os meus filhos. Tudo é os meus filhos, meus filhos. Comece a olhar para o outro, para a necessidade do outro. Os filhos são a prioridade para muitos casais. E muitas vezes esse é o motivo pelo qual casais estão vivendo juntos. Isso é muito triste. Quantas vezes a gente ouve, mesmo pessoas no meio cristão dizer, eu só estou com ele ainda por conta dos filhos. Quando nossos filhos crescerem, eu vou para o meu caminho, ele vai para o dele. Gente, isso é muito triste. Isso não é o que o Senhor quer. Isso é a armadilha de Satanás para destruir as famílias. A falta de diálogo afasta o casal. A falta de olhar para a necessidade do outro. Às vezes eu só quero olhar para mim. Ah, eu quero, eu preciso, eu tenho que construir, eu tenho que conquistar, eu tenho que estar com meus amigos, eu preciso do meu tempo. Olha para o outro.
É preciso ver a necessidade do outro. É preciso priorizar o seu cônjuge, porque o teu casamento começou com vocês dois. Basta você olhar para os seus filhos. Olhem para os seus filhos nesse momento. Se você tivesse se relacionado com uma outra pessoa, não teria estes filhos. Priorize o seu cônjuge. E muitas vezes, quando os filhos crescem, muitos casais não sabem mais serem casais, porque se perderam no meio da caminhada. Nunca tiraram tempo para os dois, só para o trabalho, para os amigos, para os parentes, para os filhos, que são prioridade. Deus, Ele não nos chamou para sermos apenas pai e mãe, e sim parceiros de vida. Vivendo a vida comum do lar, ajudando um ao outro, buscando ter momentos juntos. É preciso vivenciar uma parceria no casamento. O casamento baseado na palavra do Senhor, ele é um casamento saudável e que abençoa a vida dos filhos. E é preciso que os nossos filhos compreendam isso, que eles não são prioridades na nossa vida. Porque vai chegar o dia que eles também deixarão pai e mãe e se unirão à sua mulher, se unirá a seu marido. E se nós não entendermos isso, a gente acaba destruindo o casamento dos nossos filhos, porque iremos querer interferir, querer que eles venham toda semana estar conosco, querer que qualquer coisa que a gente sinta, eles estejam presentes. Filhos são herança, não centro da relação. Um casamento onde marido e mulher se amam, se respeitam, se honram, ouve a necessidade um do outro, gera filhos saudáveis. Os filhos se sentem seguros quando veem o amor dos pais. Eles crescem forte espiritualmente e na presença do Senhor quando eles veem os pais orando juntos. Filhos maduros para amar de forma saudável são gerados no casamento baseado na palavra do Senhor. A maior proteção emocional para os filhos não fica feliz vendo os pais brigarem. Isso não gera saúde emocional. A maior proteção emocional para os filhos é ver os pais unidos, vivendo em harmonia, em amor, em fidelidade. Isso sim gera segurança emocional. Não é quando você prioriza, você diz, meu filho, você é tudo na minha vida, seu pai, sua mãe, não é nada para mim. Não é isso que gera segurança no teu filho. É o amor que você dedica ao outro. Mas o inimigo de nossas almas, ele não fica feliz quando o casal se ama. Ele não fica feliz quando um casal é equilibrado emocionalmente, trazendo esse equilíbrio para a vida dos nossos filhos. Ele tenta colocar em nossa mente que o certo é priorizar os filhos, priorizar o trabalho, priorizar os amigos, os pais e tantas outras prioridades que o mundo quer nos convencer
que vem antes do casal. E aí, com isso, ele consegue o quê? O esfriamento no casamento. As brigas começam. E acaba criando uma barreira entre o casal, que ele já não consegue mais nem olhar um na cara um do outro. Porque os filhos são a prioridade. Ah, macho, tu é frouxo, tu deixa tua mulher mandar em tu. Vamos sair hoje à noite para tomar uma cervejinha, só nós e os amigos. E o mundo vai nos levando. Nos levando. Nossa, mulher, tu é muito submissa ao teu marido, que é isso? Tu não pode sair sem ele? E a gente vai absorvendo tudo isso que o mundo quer colocar na nossa mente, que é certo. Menina, pega teus filhos, vamos... Eu viajava só eu e meus filhos. É isso que Deus quer. E o inimigo, ele vai se fortalecendo, vai ficando feliz, porque ele vai afastando o casal. Até que ele consegue roubar o tempo que o casal tinha juntos. E daqui a pouco cada um está vivendo a sua individualidade mesmo como casal. Fazendo coisas separadas. O tempo que tinha juntos já não existe mais. Porque não foi prioridade o outro. Mas hoje Deus está mudando toda essa doutrina errada a qual você tinha aprendido. Tudo aquilo que te fizeram acreditar. Hoje o Senhor está restaurando alianças. O Senhor está levantando casamentos que estavam caídos, quebrados. Ele está reacendendo a chama do amor que estava apagada. Deus é o Deus do impossível. Ele quer restaurar o teu casamento, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer te trazer vida novamente. Só que é preciso que nós estejamos com o nosso coração aberto para aprender, para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Faz-me de novo sentir esse primeiro amor no meu casamento. Faz com que eu olhe para o meu cônjuge com outros olhos. Que eu possa tê-lo a partir de hoje como prioridade na minha vida. Tu és o centro, Jesus, mas o meu marido é prioridade. Tu és o centro, Jesus, mas a minha esposa é prioridade. Os meus filhos são herança, eles vêm depois. Eu não posso colocar meus filhos à frente da minha esposa, do meu marido, porque eles são herança do Senhor. O Senhor nos deu para cuidar, mas eles irão trilhar os seus caminhos. E quem ficará comigo? É meu marido, é minha mulher. Só que muitas vezes o mundo quer colocar na sua mente, mas o seu marido depois ele te abandona e você fica sozinha. Se Jesus for o centro desse casamento, não haverá divórcio. Não haverá infidelidade. Orem juntos, busquem a face do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele é o Deus do impossível e Ele restaura aquilo que já estava quebrado. E podemos ver aqui alguns ensinamentos para restaurar a prioridade matrimonial. Se o seu casamento está frio, se você não consegue, se você acha que os teus filhos é prioridade, mas você quer aprender com a palavra. Nós podemos ver aqui 4 ensinamentos para que você comece a colocar em prática e receba os frutos no teu casamento. Primeiro ensinamento: voltem a orar juntos. Se vocês nunca oraram juntos, comecem. Ou se pararam, voltem a orar o quanto antes. Pois a oração de um casal ela é uma arma poderosa para abençoar a família e os filhos.
Ela fortalece o vínculo com Deus e com o seu cônjuge, além de gerar reconciliação e intimidade. É essencial o casal orar juntos. Segundo ensinamento, voltem a conversar. Seja gentil um com o outro, aprenda a ouvir sem julgar. Porque muitas vezes a gente vai ouvir o outro, mas a gente mal deixa o outro acabar de falar e já estamos julgando. Isso enfraquece a relação. Isso acaba sendo que eu estou me priorizando, porque eu estou atropelando. Escute com paciência e amor. Separe um tempo para os dois estarem juntos. Apenas vocês dois. Que seja uma viagem, que seja um jantar na própria casa, depois que os filhos dormirem. Façam um jantar, sentem-se e aproveite esse tempo de casal. E que isso seja algo que vocês façam sempre, uma vez por mês ou por semana. Mas não deixe de ficar um tempo os dois a sós. Lembre-se que a família começou com vocês dois. Então, vocês são a prioridade um do outro. E não os filhos. Nenhum casamento, ele é fortalecido vivendo de sobras. Quando eu tiver tempo, a gente conversa. Quando eu tiver tempo, a gente viaja. Quando eu tiver tempo, a gente janta juntos. Quando eu tiver tempo, a gente dorme junto. Quando eu tiver tempo, a gente ora junto. Não há casamento que se sustente vivendo de sobras. Dando só os restos, quando eu tiver tempo. E esse tempo nunca chega. Quarto ensinamento, cuidem da aliança de vocês. Daquela aliança que vocês fizeram. De amor, fidelidade, união. Cuidem dessa aliança, mais do que vocês cuidam da agenda de vocês. O meu dia hoje, trabalhar, depois me cuidar, depois passear, depois dormir porque eu estou cansado. Começa o dia, primeiro, buscando ao Senhor, colocando o teu cônjuge e só depois a tua agenda. Se você quer ter um casamento feliz e abençoado. O casal foi unido por Deus. A família nasceu dessa união. As bênçãos dos filhos fluiu dessa aliança. E eu peço ao Senhor que cada família, cada lar aqui representado hoje, possa ser marcado por esse princípio. E que vocês possam sair daqui hoje com seus casamentos fortalecidos, com as alianças renovadas e as famílias edificadas na presença do Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita casa, visita, Senhor, casamentos aqui representados, Deus. Restaura, ó Deus, o amor, a confiança, cura as feridas, Senhor, derrama perdão entre as famílias, Deus. Renova, Senhor, as alianças que marido e mulher fizeram, que eles possam a viver, Deus, como uma só carne, Pai. Viver no propósito, na comunhão, no amor. Que a tua paz reine em cada lar, ó Cristo.
E que a força dessa união abençoe os filhos e todas as gerações, Senhor. Que haja mantimento nessas famílias, Senhor. Que haja sabedoria, Deus. Que haja, Senhor, uma união, Pai. Que todo aquele, Senhor, aprendizado, Senhor, fora da tua palavra, seja quebrado, Senhor, seja destruído. Que esperanças sejam renovadas, Deus. Que famílias sejam curadas. Que haja prioridade, Pai, entre marido e mulher. Que os filhos sejam tidos, Senhor, como herança e não como base para esse relacionamento, para esse casamento, Senhor. Que Jesus seja o centro de todo casamento, Deus. E que a prioridade seja o casal. Renova, Senhor, cada aliança feita diante de Ti. Renova, Senhor, a esperança de um lar feliz. Que os filhos, Senhor, possam crescer de maneira saudável, com seu emocional, Senhor, seguro, um emocional equilibrado, porque eles veem, Deus, o amor dos pais. Eles têm, Senhor, uma casa fortalecida, construída na rocha, que és Tu, Jesus. E que mesmo quando vier as tempestades, um possa segurar o outro. E que Jesus, sendo o centro, é melhor 2 do que 1. E o cordão de 3 dobras não se rompe fácil. Porque quando Jesus é o centro do nosso casamento, há esperança, há restauração, há força, há equilíbrio, há respeito, há amor e há renovo todos os dias. Cura, Senhor. Transforma, Pai. Em nome de Jesus, cada família representada, cada lar aqui presente, os lares que ainda irão nos ouvir, Senhor. Cura, Pai. E dá uma mente renovada com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.